tarde, começando os Donos da Bola. Eu sou o Bernardo Baitelli, ao meu lado ele, Pedro o Elias. Como vai, Pedrão? Muito bem, Bernardo, muito boa tarde a você e a todos que acompanham os Donos da Bola. Começa agora os melhores 30 minutos do esporte regional, nacional e internacional da televisão brasileira, né, Bernardo? As melhores com certeza, mas para o Estevão, com certeza uma notícia muito complicada. O astro aí da seleção brasileira sofreu uma lesão que pode tirá-lo da Copa do Mundo. Ele é dúvida para esse Mundial, um dos artilheiros aí na era Ancelotti. Pedro, uma baixa significativa para a seleção brasileira? Com certeza, né? Um dos principais nomes do ataque aí do Brasil, junto do Vinícius Júnior, né? Do Rafinha. Mas o Estevão brilhou os olhos do Ancelotti, né? E as informações que se tem direto da Inglaterra, dos jornalistas especializados, é que o Estevão teve uma ruptura completa do músculo da coxa direita. Então é uma lesão gravíssima que leva de 4 até 6 meses para recuperação. Com a Copa faltando aí menos de 2 meses para começar, o Estevão estaria completamente fora até de fases posteriores da Copa do Mundo. Eu acho que, Pedro, realmente faltam 49 dias para o início da Copa do Mundo. O Ancelotti ele pode chamar um atacante depois da lista estar fechada, acredito que 24 horas antes do início da competição. Os goleiros ele pode chamar durante o campeonato. Mas assim, o Estevão com 4 a 5 meses de recuperação abre uma vaga para outros jogadores. A gente sabe que o Estevão ele é um titular absoluto no time de Carlo Ancelotti. Ele não esteve presente nessa última data FIFA contra a França e Croácia, mas é aquela coisa, é uma perda gigantesca, já que o Brasil perdeu o Rodrigo por LCA, Éder Militão também está em uma fase complicada aí de pós-recuperação, se machucou de novo, então a gente não sabe se o Militão vai estar 100%, e agora o Estevão com essa lesão gravíssima na coxa direita. Sobre o Estevão, ainda tem mais um problema, né? Tava rolando um embate entre CBF e o Chelsea, né? A CBF gostaria que o Estevão fizesse o tratamento conservador, onde não precisa ter a cirurgia. Só que esse tratamento corre o risco do Estevão ter uma lesão crônica na coxa e aí ele mais posteriormente possa se lesionar mais vezes. E aí, claro, o Chelsea não quer desvalorizar um produto, né? Um jogador que vale milhões de reais, de euros, para o fim da carreira dele, né, ou por uma futura venda, só para ele jogar a Copa do Mundo, só para jogar, claro, é um pouco malvado dizer isso, mas para o Chelsea ele pensa em dinheiro, né, contratou ele muito caro e, claro, não quer ter um jogador com uma lesão crônica para não poder vender depois, né. Situação dificílima, é uma dúvida gigantesca mesmo, mas a gente deseja aí melhoras aí para recuperação do Estevão, que foi um cara fundamental nessa reta final de eliminatórias, também esse novo ciclo do Carlo Ancelotti. E tomara que o novo atleta que vá para a Copa do Mundo dê conta do recado. A gente tem o Rafinha, pode estar em baixa, mas é um nome gigantesco. Temos aí o Endrick, que pode ser chamado também, o próprio Ryan, que fez gol na semana passada. Então, assim, tem alguns nomes que podem entrar nessa lista. E pegando de rabeira esse seu comentário, Bernardo Baitelli, muitos atletas foram chamados nesse ciclo e quem sabe podem até um deles substituir o Estevão com essa lesão. A lista recente de atacantes convocados para a seleção brasileira revela não apenas a diversidade de talentos à disposição, mas também a constante renovação que marca o setor ofensivo do time nacional. No topo desse ranking aparece Vinícius Júnior, com 15 convocações, consolidando-se como um dos principais nomes da nova geração. Logo atrás, Rodrigo soma 13 aparições, enquanto Rafinha aparece com 11, reforçando a forte presença de pontas que atuam no futebol europeu. E entre os nomes mais frequentes também são Gabriel Martinelli com 10 convocações e Richarlison com 9, ambos já protagonistas em ciclos recentes da seleção. Na sequência surgem jogadores como Matheus Cunha, 8 convocações, e jovens promessas como Endrick, Luiz Henrique e Estevão, todos com 7 convocações, evidenciando a aposta em talentos emergentes. Com 6 chamadas aparecem João Pedro e Savinho, enquanto nomes que já tiveram maior protagonismo, como Antony e Gabriel Jesus, somam apenas 3 convocações nesse recorte
teste recente. Outros jogadores com 3 aparições incluem Igor Jesus e PP. A lista ainda se estende a atletas com menor número de oportunidades, como Pedro, Rony e Vitor Roque, com 2 convocações cada. Já com apenas uma presença, figuram nomes como David Neres, Evanilson, Galeno, Igor Thiago, Caio Jorge, Paulinho, Ryan, Samuel Lino e Yuri Alberto. E o panorama mostra um ataque em constante transformação, no qual convivem jogadores já consolidados no cenário internacional e jovens em ascensão. E a rotatividade nas convocações reflete tanto a busca por novas alternativas táticas, quanto o alto nível de competitividade entre os atacantes brasileiros, tradicionalmente um dos setores mais fortes do futebol nacional. Eu acho que o Ryan ganha essa vaga. E você, Pedrão? Eu acho que 3 nomes surgem aí como os principais candidatos, né? O Ryan, o Antony e, claro, o Neymar Júnior. Putz, depois dessa a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente já volta com mais sons. A bola. Chegou a sua hora de subir de nível. O novo Renegade 2027 já chegou. Design renovado, sistema híbrido leve e 176 cavalos. Mais eficiente, mais tecnológico, mais Jeep. E tem oportunidade esperando por você. Jeep Compass Sport 2026 por R$ 149.990. Motor 1.3 turbo, câmbio automático e presença marcante. Agende seu test drive na Jeep Sinal Taubaté. Seu próximo Jeep começa aqui. História de pessoas que perderam seus dentes há muito tempo e tiveram uma transformação de vida através da prótese sobre implantes. Conte um pouquinho da sua história para nós, Nilce. Eu, quando era muito jovem, eu perdi todos os meus dentes. E aqui na Ortovip eu realizei o meu sonho, meu sorriso voltou. E você, que perdeu todos os seus dentes e quer uma transformação de vida? Aproveite e agende sua consulta. Ortovip, construindo sorrisos, transformando vidas. Prepare-se, Creed Dance. Uma das maiores bandas de rock do mundo, em um show inesquecível. Revisite Creed Dance Soul American Tour 2026. Dia 2 de maio, na Arena Farmaconde. Vendas blueticket.com.br. Realização Fio Eventos e Melão Produções. Mídia oficial, Grupo Band Vale. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável, principalmente os mais naturais. Eu sempre coloco na dieta dos meus clientes, pois ajuda no emagrecimento, na saúde dos ossos, no equilíbrio do intestino. Além de ser rico em proteínas e em cálcio, ou seja, muitos benefícios do leite. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático, na quantidade ideal para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean, paixão por cuidar. De volta com os donos da bola, a semana passou tão rápida e hoje já é quinta-feira, Pedro Elias. Quinta-feira é dia do nosso convidado mais do que especial. Você já sabe do que eu tô falando, né? Vem pra cá, porquinho da Virac! E aí, meu parceiro? Monstro sagrado. Suave? Semaninha de boa? Fiquei tá sabendo feliz. que ele trouxe um gol de um time rubro-negro. Que isso, ontem teve um duelo rubro-negro e saiu um golaço. Bora ver de quem foi. Que golaço realmente o Eric mostrou que sabe fazer bonito, mas quem faz muito mais bonito ainda é ele, o Porquinho e a Vinac Consórcio, né, Bernardo? Vinac marcando sempre um golaço, 47 anos de história e mais de 100 mil sonhos realizados. Então não marca bobeira, já vai com a Vinac pra você não ficar na mão. Porquinho, tamo gol do Peleric. Que isso, Tá Porquinho, ligado. você é craque demais. Semana que vem tá de volta aqui, né, nóis, claro, hein? com outro marcado. Tamo junto, Porquinho, valeu! Bom, Bernardo, agora mudando de assunto, o São José jogou o primeiro jogo das oitavas de final do NBB e perdeu. O São José entrou em quadra no Lineu de Moura em um dos jogos mais decisivos da temporada, oitavas de final do NBB diante do rival Mogi. A
partida é a primeira de um confronto de melhor de 5. Os joseenses entraram em quadra com Cauê Vezola, Adiel Borges, Malcolm Miller, Douglas dos Santos e Anderson Rodrigues. A Águia fechou o primeiro quarto na frente com 25-16 no placar, porém viu a vantagem diminuir bastante antes do intervalo, 39-37. No terceiro quarto, jogo bastante equilibrado e 57-55 no marcador. Mesmo estando na frente nos 3 primeiros quartos, na hora decisiva, o São José decepcionou. O Mogi aproveitou e fechou o jogo em 75-70. Douglas dos Santos anotou duplo-duplo de 16 pontos e 12 rebotes, sendo o destaque do time. Agora as equipes voltam a se enfrentar pelo menos por mais 2 vezes, sendo o próximo jogo neste sábado às 5h30 em Mogi. O terceiro jogo também será no ginásio do rival na segunda-feira. Caso a Águia do Vale seja derrotada nos próximos 2 confrontos, estará eliminada do NBB. Situação difícil para a Águia do Vale aí, tem que correr atrás no basquetão e agora vamos chamar ele, Antônio Carmo, no Carmoped. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde, hein? Aqui estamos nós, Carmopédia no ar, mais uma edição dentro deste que é o mais tradicional programa esportivo da TV de todo o Vale do Paraíba. Obrigado aí a você que nos prestigia sempre. Estou aqui em nome da Milclean, paixão por cuidar. A Milclean que atende em todo o território brasileiro e também na Flórida, nos Estados Unidos. Seu Otávio está sempre conosco aqui. Meus amigos, é o seguinte, hoje o assunto é Copa Paulista. Daqui a pouquinho, 2h30, 3 horas da tarde, lá na sede da Federação Paulista de Futebol, vai acontecer a reunião, o Conselho Arbitral, o Congresso Técnico dos clubes interessados em disputar a Copa Paulista. Eu não sei se hoje já se resolve tudo, já bate o martelo, já tem grupos definidos, fórmula de disputa, ou se de repente pode adiar um pouco mais. O que sabemos é que a reunião é hoje e que começa o campeonato dia 20 de junho, tá certo? E do Vale do Paraíba, só o São José confirmou a presença. A Águia do Vale, a gente já falou aqui segunda-feira, renovou o contrato com o Jorge Castilho, muitos jogadores aí já foram dispensados. Amanhã eu falo daí do que eu penso do elenco para o campeonato, tá? E vai ter que arrumar a casa para fazer um grande campeonato. O Taubaté anunciou ontem oficialmente, por intermédio do seu presidente Vitor Rodolfo, que não vai jogar a Copa Paulista, e também o Manuel Monteiro, Café, presidente do Jacareí, avisou que não vai disputar a competição. Portanto, só o São José será o representante este ano do Vale do Paraíba na Copa Paulista. O São Bento de Sorocaba também já afirmou que não vai jogar, o União São João disse que vai, o Comercial estava fora, voltou, mas nós vamos ficar sabendo de tudo isso hoje na reunião, os clubes que já mandaram os seus ofícios, interessados e que vão disputar. E amanhã, dentro dos donos da bola, claro, a nossa equipe mostra tudo, como é que ficou esta reunião, que é de um campeonato muito importante. Copa Paulista é um campeonato relevante. O campeão tem direito a jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Tenho dito muito aqui, os times têm que pensar em campeonato nacional. Não fiquem aí achando que só o estadual é bom não, tá certo? Vamos em frente. Um abraço, até amanhã. Valeu, Antônio Carmo. Isso aí, Copa Paulista muito importante para os times da região, mas nesse ano, nessa temporada, só o São José vai participar. Mas tá rolando um desmanche na Águia do Vale, não, Bernardo Baité? Pois é, mais 4 nomes foram anunciados que saíram da Águia do Vale. São eles, Carlos Henrique, Rodrigo Carioca, Gabriel Ramos e também o Léo Rigo, capitão, zagueiro aí, já não fazem mais parte do elenco joseense para essa Copa Paulista, porque a parada é o seguinte, precisa reduzir esses gastos, a Copa Paulista não traz tanta, retorno financeiro assim para os clubes, e aí precisa desse desmanche. A gente sabe, o Léo Rigo foi capitão, o Carlos Henrique teve a sua sequência na lateral esquerda, mas é aquela coisa, Pedro, cabeças precisam ser roladas aí. Pois é, não, o São José já conhece bastante a competição, né? Já tá faz um tempo disputando a Copa Paulista. Eu acho que esse ano com certeza entra como um dos favoritos a conseguir uma dessas 2 vagas no calendário nacional. Mas claro, não tem jeito, né? Manter o orçamento de Série A2 no segundo semestre com a Copa Paulista, que a gente sabe tem menos visibilidade, né? Menos apego do público. Sim. A conta não fecha, então tem que liberar esses atletas mesmo para depois conseguir trazer alguns outros jogadores. E quem sabe esses jogadores que vierem para jogar a Copa Paulista pode servir de teste até para jogar uma Série A2 no ano que vem, na próxima temporada. Então não é um campeonato que o torcedor fecha os olhos, não vá ao Martins Pereira, né? É um campeonato importante que pode devolver o São José para o calendário nacional, né, o Bernardo E Baité? também o contrato se estender um pouquinho mais para caso o São José se classifique tanto para a Série D ou também para
para a Copa do Brasil, né? Então, os caras que vierem para essa competição precisam realmente dar o sangue para conquistar algo maior para a Águia do Vale, diferente do Taubaté e do Jacareí, que não vão participar dessa Copa Paulista. Falando da Copa Paulista, Pedrão, hoje tem um conselho técnico aí, logo mais 2h30 da tarde, no edifício Pelé, na sede da Federação Paulista de Futebol, Pedro. Vão ser apresentados aí o sistema de disputa para essa competição e as definições de datas, equipes, participantes, entre outros. O campeão deve continuar tendo o direito de escolher a vaga da Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, Pedro. Se você fosse o Bruno Casarini, você escolheria, caso vença o campeonato, a Série D ou a Copa do Brasil? Eu acho que já não é segredo para mais ninguém, né, que o São José visa disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, né, para ter o campeonato, o calendário cheio, né, desde do começo do ano até o final da temporada, até para atrair jogadores melhores também, né, ter mais visibilidade. Só que nesse conselho técnico aí da Copa Paulista tá rolando uma certa discussão, né, uma certa angústia, porque a Federação Paulista determinou que precisam ter 3 representantes de times da Série A1, que disputaram a Série 1 no Campeonato Paulista, que joguem a Copa Paulista. Entendi. O Primavera já está confirmado, mas a Portuguesa e o Noroeste aparecem como esses postulantes a disputarem. Se eles não disputarem, vão arrumar um problema para as outras equipes, que aí, se não tiver pelo menos 3 equipes da Série A1, vai ser um grande problema, porque vai contra o regulamento, né? Não pode ter essas 2 vagas do Campeonato Nacional, se não ter 3 times da Série A1 do Paulista. Então tem essa expectativa. Mas, de certo, a Portuguesa e o Noroeste também vão participar, o Guarani também participou. Eu acho que não vai ter esse problema não, mas fica essa leve angústia aí dos times, né? E amanhã você confere todos o balanço desse conselho aí, que acontece hoje às 2h30 da tarde, e você confere tudo amanhã aqui nos Donos da Bola. Pedro Elias, agora tá na hora de falar de um campeonato que mexe muito com a galera da base, Copa de Adora Band. Já estamos aqui com os melhores, os destaques da última rodada. Marcão pelo lado do São José e Pedro Lucas pelo Guará, Pedro. Pedro ao lado de Pedro? Verdade, deixa os Pedro aí da direita. Pelo menos ele é o lateral esquerdo, né? A sua esquerdinha não... Nossa, minha esquerda. A direita já é meio ruim, imagina a esquerda. Aí é zero, né? A Zé do Caldo. Mas bora falar primeiro com o Pedrão. Pedrão, muito obrigado por estar aqui, parabéns por ter sido craque do Guará. Me fala um pouco dessa disputa, cara, da Copa de Adora, como é que tá sendo pra vocês e como é que é ser o craque do jogo também, né? Eu tô feliz demais, tá sendo um campeonato muito bom, visando o Campeonato Paulista já, mas a gente tá levando com seriedade, trabalhando firme para ser campeão. Aí a gente trabalha no meio da semana, faz o que o treinador pede, para dar tudo certo. Agora, falando sobre a sua posição ali, tá difícil no futebol. É verdade, no futebol brasileiro, como é que tá sendo para você ver essa lacuna, né, nessa sua posição de lateral esquerdo, e quais são os principais nomes que você visa, que você leva como inspiração? Os principais são o Nuno Mendes e o Afonso Davis. Gosto muito deles, me inspiro neles. E tá sendo muito importante, eu estou trabalhando muito mais agora esse ano e para continuar evoluindo sempre. Pô, Pedrão, é isso aí, parabéns, craque da lateral esquerda, Bernardo Muito Baitelli. bom, é uma posição realmente escassa aí no futebol brasileiro, mas aqui do atacante, né, você pode jogar de 9, de ponta, pode jogar em várias funções. Como é, Marcão, seu destaque do último jogo? Somente agradecer a Deus, né, por tudo que ele vem realizando na minha vida. Nossa equipe trabalha muito e conseguir colher os frutos aí do nosso trabalho. A gente viu que o São José deu uma derrapada no primeiro jogo, mas conseguiu uma boa recuperação aí, já briga pela liderança e você marcou 2 gols na última partida. Pra quem foram esses gols, pai? Pro meu pai e pra minha mãe. Tô ligado, a gente fez um material aí sobre o seu André, que tava lá acompanhando também. Como que foi essa base, Marcão? Você comentou um pouquinho que eles são realmente a sua base. Como é que você leva esse apelo familiar também? Cara, a gente sabe quanto é importante, né, esse apoio familiar. A gente sabe que a vida de atleta não é uma vida fácil. Então, quando a gente tem 2 pessoas que te apoiam sempre, tem muito mais facilidade para dar certo. É isso aí. Agora visando o São José na Copa de Adora Band, o time já está encaixado de novo. O Diego Daniel fala que é um laboratório. Você acha realmente que você consegue extrair o seu melhor nessa competição? Não, com certeza, né? A gente sempre escuta o nosso treinador, então ele tá revezando bastante o time para dar minutagem para os atletas e para a gente chegar a 100% no Campeonato Paulista. Pegando o mesmo gancho da última pergunta do Pedro, para o Pedro, quem você se espelha aí na área na grande área ou também pelos lados? Você é mais camisa 9, você é mais um 11, um 7? Quem é o cara que você se espelha?
Eu prefiro jogar como centroavante, cara. E um cara que eu sempre acompanhei assim, sempre foi meu maior ídolo, tanto pela mentalidade como jogando mesmo, é o Cristiano Ronaldo. Ah, não tem jeito. Não tem como. Então não tem como. Pedro. Nuno Mendes, Afonso Davis, Cristiano Ronaldo. Mas aí ele soltou uma dessa do Cristiano Ronaldo. O Lucas BZK não tá presente hoje, mas ele costuma fazer o su do Cristiano Ronaldo. Aí, loucura. Pra gente ir pro intervalo, Alisson, vem no Alisson aqui. Aí, loucura. Marcão, solta o si do Cristiano Ronaldo e fala que vai pro intervalo, vai. Bora pro intervalo. Elo Tintas apresenta Amnésia, a festa. Em junho, o Grupo Band Vale traz uma edição ainda maior com a melhor banda de flashbacks do Brasil, Liga Joe. Tocando os clássicos de todos os tempos. Amnésia, a festa, com Liga Joe. Antes e depois do show, o DJ Oca toca os hits do passado. E ainda, Pocket Show com Denis Florentino, piano e voz. Amnésia, a festa, com Liga Joe. 5 de junho, no Palácio Sunset, em São José. Ingressos pelo facilitaingressos.com.br. Patrocínio Elo Tintas. Pensou em tintas? Pensou Elo Tintas. No Urbanova, em São José. Mídia oficial Grupo Band Vale. O que você faria com R$500 mil? Compraria casa dos sonhos, um carro novo e viraria patroa. Olha, é muito dinheiro, hein? Com esse dinheiro eu me aposentaria e depois vou curtir a vida. A hora é agora, só depende de você. R$500 mil. No Super Giro, 40 prêmios de R$1.500. No primeiro e segundo sorteios, R$15 mil em cada. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, R$500 mil. Vale Cap, ajude e concorra. Me programaram para buscar dados, mas Ilhabela me deu algo que nenhum algoritmo previu. Escalei montanhas, entrei em trilhas, senti adrenalina. A natureza que tem voz, tem alma. Mergulhei fundo, naveguei livre, vivi intensamente. Meus dados agora são emoções, memórias, vida. Ilhabela é muito mais que praia. Abril chegou chegando. Na Universo você sai de Honda Zero sem dar entrada. CG 160 Start. Entrada zero e parcelas a partir de R$ 772. NXR Bros 160. Entrada zero e parcelas a partir de R$ 934. XR Tornado 300 por R$ 34.500 à vista. Use o QR Code e chame a gente. No Vale e Litoral é simples. É Honda? Vai de Universo. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. De volta com os donos da bola, bora falar de Copa do Brasil. Ontem tivemos alguns resultados surpreendentes que o Santos mais uma vez ficou no 0-0 e a polêmica do Neymar é a seguinte: será que com esse retrospecto vai pra Copa, Pedro Elias? Não está merecendo ir pra Copa. Não está merecendo, não tá jogando pra estar entre os 23 selecionáveis, né, da linha, né? Mas ontem, além do Santos, o Flamengo também jogou, né? E venceu o Vitória no jogo pra lá de polêmico. Diversos jogos agitaram a quarta-feira de Copa do Brasil. Gigantes entraram em campo com alguns se dando bem e outros nem tanto. O Bahia recebeu o Remo em plena Fonte Nova e levou um baile da equipe do Pará. O time de Rogério Ceni não se encontrou em campo e levou um sonoro 3-1. Situação complicada pro tricolor. Goiás e Cruzeiro fizeram um jogo bem agitado, com direito à virada do Clube Celeste e um golaço de empate do Esmeraldino. No final, tudo igual em 2-2 no placar. O Santos, mesmo com Neymar e Gabigol, pouco fez diante do Coritiba na Vila Belmiro. Com isso, 0-0 no placar e mais uma partida sem vitória do Peixão. O Fortaleza fez o dever de casa e derrotou o CRB por 2-1, ficando em vantagem no confronto. O Internacional, pelo mesmo placar, venceu o Atlético. A diferença é que os colorados venceram fora de casa e decidem a vaga no Beira-Rio. Bragantino e Mirassol prometia ser um confronto equilibrado e foi isso mesmo. Um gol para cada lado, 1-1 no placar e tudo em aberto no confronto. Fechando a noite, duelo pra lá de polêmico entre Flamengo e Vitória no Maracanã. Mas falando apenas de bola rolando, o Mengão derrotou a equipe baiana por 2-1, com gols de Everton Araújo e Pedro. Foi um jogo de gols bonitos, mas também de algumas polêmicas, algumas braçadas aí
na cara dos adversários, ó. Sei não, hein, Flamengo? O Flamengo disputou outro esporte ontem, né? Um pouquinho de futebol, um pouquinho de boxe, talvez, né? Muay Thai. Mas, pois é, o Vitória reclamou bastante da arbitragem, né? Inclusive nas redes sociais também, falando sobre a decisão da não expulsão de alguns jogadores do Flamengo. E alguns lances foram um pouco polêmicos, mas no final das contas o Flamengo venceu por 2-1. O pessoal esperava uma vitória um pouquinho mais elástica, mas 2-1 dá jogo, né? Lá fora de casa também o Flamengo é muito forte. Acho que o Flamengo está bem encaminhado para as oitavas de final. E a gente viu também a surpresa do Remo vencendo o Bahia de novo. Demais. E de novo fora de casa, já tinham vencido no Brasileirão, agora venceram pela Copa do Brasil. O Remo não está fazendo aquele campeonato adequado, né, do Brasileirão, mas na Copa do Brasil vai vencendo, pode avançando de fase, tem aí 2 gols de vantagem no jogo de volta, enquanto os outros times têm a pequena gordurinha aí de um gol, se empatar avança, mas se tomar um golzinho ele pode levar para os pênaltis, então não tem vida fácil, tá tudo em aberto. E para você, Pedro Elias, tirando o São Paulo, quem é o favorito dessa Copa do Brasil? Não, o Palmeiras, acho que é o Palmeiras em Copas, o time do Palmeiras é muito forte, mas o Flamengo também não tem como descartar, não tem como sair do Palmeiras e Flamengo, né? Fica até chato de falar, mas é a realidade hoje do Brasil. Só pra comentar sobre o Neymar, cara, mais um jogo um pouco abaixo do Neymar. Tá difícil de defender o menino Ney na Copa do Mundo, na seleção brasileira. O Santos fez 4 jogos seguidos em casa, né? Atlético Mineiro, Recoleta, Fluminense e agora o Coritiba. E o Neymar só jogou bem contra o Atlético Mineiro, né? Então fica complicada a situação dele, a gente sabe que o Ancelotti é muito exigente. Você comentou de Palmeiras, o Verdão entra em campo também pela Copa do Brasil? A Copa do Brasil segue movimentando o futebol nacional nesta quinta-feira, com 4 confrontos que prometem muito. No início da noite, o Atlético Mineiro encara o Ceará às 7 horas. Jogando diante da sua torcida, o time mineiro tenta impor seu ritmo desde os primeiros minutos, apostando na força ofensiva, que conta com Hulk como grande destaque. Um pouco mais tarde, às 7h30, o Palmeiras enfrenta o Jacuipense. Favorito no confronto, o Verdão deve apostar na posse de bola e na intensidade desde o começo para abrir a vantagem. Do outro lado, o Jacuipense encara o duelo como uma grande oportunidade de fazer história e promete uma postura organizada defensivamente. Às 9h30, 2 jogos fecham a rodada. O Atlético Paranaense recebe o Atlético Goianiense em um confronto que promete equilíbrio. No mesmo horário, o Operário Ferroviário mede forças com o Fluminense. O time carioca chega com favoritismo, mas sabe das dificuldades de atuar fora de casa. Já o Operário aposta na força do seu estádio e no apoio da torcida para tentar surpreender e conquistar um resultado positivo. Pedro Elias, o Palmeiras recebe nesse primeiro jogo o Jacuipense dentro de casa e aquela coisa. Quanto vai ser essa peladinha, hein, Pedro? Bernardo, tudo indica para uma vitória elástica do Palmeiras. O Jacuipense estava enfrentando o pior jejum de 2026, sem vitórias. Se não me engano, são 6 ou 7 jogos sem vencer seguido. Contra o Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro da Série A, jogando o Libertadores, sendo o principal time do Brasil. Cara, esse jogo vai ser difícil, não podia um 3-4-0, hein? Vai com calma, Jacuipense. Vamos pensar, são 90 minutos, o Palmeiras não vai fazer nada, coloca uma linha de 7 aí, ó, atrás e joga pra frente. Um cara vai fazer um gol, Pedro. Joga que nem Brasil, né? Sem medo, já diria. Nossa, joga com 2 volantes só. É isso, vai pra frente. 4 atacantes. Futebol alegre, né? Mas o time da Abel Ferreira tem o lado esquerdo do time do Palmeiras, é o mais fraco. É isso daí. Brincadeiras à parte, o Jacuipense vai ter uma tarefa dificílima e eles já estão realmente pensando, né? De não tomar muitos gols, né, Pedro? Realmente para tentar o jogo de volta. Não deixa de ser também, placar à parte, né? Uma baita experiência para os jogadores de Jacuipense e também para o clube, né? No cenário nacional, todo mundo falando do time, então é uma ótima propaganda e, claro, esse jogo vai ficar na mente de vários jogadores que participaram e que estão defendendo a camisa do Jacuipense, com certeza. E vamos chamar ele, Luiz Eugênio O Silva, que já está a postos. Luiz Eugênio, virou box o jogo de ontem? Que isso, hein? Não, pô. Só deixa aqui, ó. Comentário imparcial, vai, Luiz Eugênio, por favor. O jogo de ontem? Você, Bernardo, falando do jogo de ontem? Como assim? Deixou o bração aqui, ó. O Saul. Saul aqui, ó. Já dá na cara do cara. E o golaço, fala do golaço. Realmente, foram 2 golaços mesmo. Dos dois lados. Realmente. Eugênio, bom jornal. Até amanhã. Até, meu amigo. Galera.